E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Jovem Talks. E aí, Rafa, como que tá? Oi, pessoal, tudo Ela bem tá com rindo da minha vocês? cara porque é a segunda vez que eu falei, pessoal, porque eu errei. Tivemos um erro aí de sílabas, mas tá tudo bem, tudo certo. Nada que não abale o nosso coração e nosso Exato. mental, né? Momento que ele agradece de isso daqui ser editado. Exato. E aí, Lu, tudo certo? Bom, tirando a minha voz de locutor de novela que eu tô hoje, nos demais tá tudo certo. Então tá bom, maravilha. E antes de tudo, aproveita, já se inscreve, deixa seu like, comenta aqui qual é assunto que a gente ainda não trouxe, que você quer que a gente fale por aqui. Exato. E também se inscreve nas nossas redes sociais. Que, inclusive, vale ressaltar que a gente está disponível no Spotify. Exatamente. Então, se você não pode assistir devido à correria do dia a dia, pode nos ouvir. Então, joga lá no Spotify. Os links estão aí na descrição do vídeo e você pode ficar por dentro de todas as novidades. Exato. E hoje, aqui no nosso estúdio, nós estamos tendo a honra de ter uma pessoa extraordinária, né? Sim, demais. De uma profissão, assim, impactante. Sim, que vai, acredito que ia acrescentar muito na vida de muita gente dentro de casa e Com abrir certeza. muita Vai cabecinha de orientar todo mundo. muito, com certeza. Exatamente. Que Faça as honras, Eu por faço. favor. Então, hoje a gente tem aqui a terapeuta ocupacional Cássia Camargo. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Cássia. Obrigada. A gente agradece sua presença, arranjar um espacinho nessa agenda corrida, né, mulher? Um pouquinho. Mas e aí? Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da terapeuta ocupacional, um pouquinho da Cássia por trás da terapeuta ocupacional. Então, abre o seu coração pra gente, conta um pouquinho de onde você veio, de onde surgiu, né, esse Isso. querer pela terapia ocupacional. É um trava-língua pra mim. É, né? pra- Sim. Eu tenho dom de ter essas palavras, né, trava-língua. Mas conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, eu sou a Cássia, sou terapeuta ocupacional, sou casada com o Márcio, tenho 2 filhos lindos. E amo muito o meu trabalho. Então, eu divido a minha vida em casa e com meus filhos e no trabalho. Maravilha. Demais. E você é daqui, nasceu aqui em Tatuí, veio de fora? Sim, nasci em outra cidade, mas sempre fui daqui. Certo. Meus pais sempre foram daqui de Tatuí também. E tá por aqui, e não troca. Há poucos anos, não muito, né? Não posso falar quantos anos, senão eu fico sabendo quantos anos eu tenho. Mas sempre morei aqui. Maravilha. E como que foi essa decisão de se tornar terapeuta ocupacional ali no ensino médio? Foi depois? Então, sempre gostei muito de pessoas. Sempre achei que eu ia ser da área da saúde. Meu sonho era ser médica, né? Mas financeiramente eu sabia que isso era muito difícil. Então, quando eu estava terminando... E meus pais, né? O meu pai tem até o 4º ano, minha mãe até o 8º, mas o sonho deles era que eu e meu irmão estudássemos, que eles pudessem... Falavam que iam fazer de tudo pra gente estudar. E aí, quando eu terminei o terceiro ano do ensino médio... Eu lembro que minha mãe chegou e falou assim, e aí, Cássia, o que nós vamos fazer agora, né? Eu falei, mãe, então eu vou ser enfermeira, porque eu queria muito trabalhar na área da saúde. Ela falou assim, ai, Cássia, vamos esperar mais um pouco para ver se é isso mesmo que você quer, porque tinha amigas entrando na área de técnica, de enfermagem e tal. Ela falou assim, vamos fazer um cursinho? E aí você tem mais um ano para você decidir. E nesse cursinho eu conheci um professor, vários professores muito bons, mas eu conheci um que eu falo que muitas pessoas marcam a vida da gente, né? E esse professor marcou muito a minha profissão, porque quando eu fiz um teste vocacional com ele, lá deu enfermagem, deu medicina, deu fisioterapia, deu terapia ocupacional, e eu falei, nossa, todos esses eu conheço, menos terapia ocupacional, né, que não era tão reconhecida essa profissão na época. E aí eu perguntei pra ele falou assim, olha, Cássia, a minha filha, ela tem deficiência auditiva, e tem outras questões que a gente não tem outros diagnósticos, mas está sendo investigado, e ela faz terapia ocupacional em Sorocaba, porque aqui em Tatuí não tem. E me explicou rapidamente o que era terapia ocupacional. Eu falei assim, é isso que eu quero ser, professor. Olha. Saí de lá pesquisando, na época não tinha tanto acesso à internet como tem hoje. Saí de lá pesquisando, fiz o Enem e entrei na faculdade, fiz em Sorocaba, a Uniso. Prestei o vestibular, passei e comecei a fazer terapia ocupacional. Porém, meus pais estavam... Na época, a gente estava passando umas dificuldades financeiras, faculdade particular. Eu trabalhei numa loja por 3 anos e eu guardava o dinheiro para mim poder estudar. E aí, tinha saído dessa loja, porque a faculdade era de manhã, né? E eu chegava aqui em Tatuí quase 2 horas. A minha tia me arrumou um emprego lá na APAI.
onde eu já tinha vontade de Já trabalhar, era. só que no telemarketing. E aí eu conseguia conciliar o trabalho e a faculdade. Só que o que eu ganhava não dava para pagar a mensalidade. E meus pais se esforçando muito, né? Meus pais sempre foram muito dedicados, né? Em relação a isso comigo e com meu irmão. E aí, quando foi... E eu orava muito e pedia a Deus que Deus me ajudasse, que eu conseguisse concluir esse curso, né? Eu lembro que quando foi em maio, a gente esperava o boleto chegar, né? Para juntar o dinheiro e pagar. Não chegou em maio o boleto. Aí eu fui correndo, na época não tinha tanto acesso, assim, não era tão fácil na internet. Eu fui no financeiro lá da Uniso e perguntei o que tinha acontecido. Aí ele me falou assim, não foi nem vai mais o boleto para você. Eu falei, mas como? Por quê? Eu vou pagar juros se demorar, né? Olha, Cássia, me consta aqui que você ganhou o ProUni. Meu Deus. E daí eu falei assim, mas como? Você teve uma boa pontuação no Enem. Acho que foi o primeiro ano do Enem. Foi em maio de 2005, eu acho. E aí, ganhei uma bolsa integral que deu pra mim ficar fazendo o resto do curso, né? Olha, E eu lembro que a partir disso, eu falei pra Deus, nossa, Deus, não acredito que agora eu ganhei essa bolsa, né? Ganhei a faculdade de Deus. Aí eu levava... Todo dia eu chegava na faculdade, antes de entrar na sala, né, de aula, eu entrava no banheiro, dobrava meu joelho, ali eu agradecia a Deus todos os dias pela faculdade que Ele tinha me dado. No último ano era no hospital, que eu tinha que fazer estágio, pois era antes de chegar na sala, né, ia pro banheiro para agradecer a Deus todos os dias, porque se a gente tivesse que pagar, não sei se eu teria conseguido. Aí me formei em 2008, colei grau em 2009... Já faz um bocadinho de tempo. Já tem Nossa. uma trajetória E aí. que bonito, né? Com toda certeza. E né? com certeza pra você foi uma confirmação e tanta, né? Muito. Que não era só a sua escolha, mas Era a escolha de Deus era também, a escolha né? de Deus, exatamente. Daí nem preciso falar o quanto meus pais também, né? Ficaram muito felizes. E depois o meu irmão fez faculdade e ganhou bolsa também. Meu Olha, Deus. que Né? Então, bênção. Que maravilha, né? Daí a gente vê que Deus trabalha em todos Muito. os detalhes, né? Que a gente precisa. Exato. E que quando é pra ser, É não tem. O que é seu, que enfim. desse jeito mesmo. E aí você colocou grau em 2009, né? E você comentou com a gente que a terapia ocupacional era desconhecida até pra você, né? Sim, eu nunca tinha ouvido falar. Aqui em Tatuí tinha, acho que 2 TOs trabalhando na prefeitura, uma na prefeitura e uma na Unimed. Então era pouco reconhecido, né? Hoje tá mais, graças a Deus, né? Porque é uma profissão muito importante. Sim, com Sim. certeza. Manda, pode Eu fazer. acho que era a mesma pergunta, na verdade. Pode fazer. E como foi sair da faculdade e ir pro mercado de trabalho nessa Não, época? foi bem difícil, porque aí no último ano eu tinha pedido a conta no meu trabalho para mim poder focar mais nos estágios. E daí eu fiquei sem emprego da APAE, né? E sem trabalho. Em 2009 me senti sozinha ali, né? E aí, eu tenho uma amiga, que até agora é muito minha amiga, ela é fisioterapeuta, ela trabalhava no centro de ecoterapia, e que é de uma conhecida minha. E aí ela falou assim, Cássia, vamos lá para você conhecer, né, o espaço, para você... Falei, vou. Comecei lá como voluntária, e algumas tardes para ajudar e para mim ver como é que era, né, ecoterapia é a terapia com o uso do cavalo. Sim. E aí lá conheci muitas pessoas... E logo comecei a pegar paciente particular. Mas domiciliar, porque eu não tinha clínica, né? Nem tinha dinheiro para montar uma clínica. Acabou de se formar. Até agora eu não tenho clínica. E aí, eu lembro que eu comecei a atender uma paciente que era de Iperó, atendia lá no espaço, lá que tinha uma sala, atendia lá, e comecei a atender outras crianças domiciliar. Inclusive, tem uma paciente desde aquela época que passa comigo até agora. Caramba! Ela já tá bem mocinha, e começou comigo com 1 ano e meio lá. E nunca parou. E aí comecei a trabalhar, e nisso eu já estava fazendo uma pós em educação especial, e trabalhando lá. Depois disso, eu comecei... 2009 foi o ano que eu casei. Certo. Logo depois, eu comecei a trabalhar como voluntária na APAE, que eu achava muito importante, eu conhecendo as áreas, né? Comecei a trabalhar como voluntária, só sei que em 2010 eu já estava contratada na APAE, trabalhando no centro de ecoterapia, porque a fisioterapeuta ficou grávida e precisou se afastar. Eu assumi os pacientes e trabalhando domiciliar. Eu acho que em 2011 eu já estava fazendo 40 e poucas horas por semana. Caramba! Olha, foi tudo preparação de Sim, Deus, foi né? aparecendo as coisas assim. Quando eu me vi, eu já estava trabalhando até em sábado. Não tinha filhos, né? Então a vida era trabalhar e fazer cursos.
Aí, eu já tinha feito uma pós em 2009, terminei em 2010. Aí, eu entrei na APAE, e a APAE, gente, é uma escola. Lá, você tem muita troca com profissionais, né? Você aprende muito com os professores e com os outros profissionais da área da saúde. As crianças, né? Você acha que você está lá para você atender as crianças, mas na verdade você está lá para aprender com as crianças, Exato. né? Que eles ensinam e ensinam muito e ensinam coisas que faculdade nenhuma te ensina, né? Principalmente sobre o amor, sobre o respeito, sobre a empatia, que isso é mega importante, principalmente Com nos certeza. dias de hoje, né? E aí comecei uma outra pós em autismo. Uma segunda pós, daí fui fazer sobre o transtorno global do desenvolvimento, focado em autismo. E eu lembro que em 2012 eu fiz muitos cursos voltados para as demandas que eu atendia na APAE, né? Autismo, paralisia cerebral, questões neurológicas. Aí em 2013 eu engravidei e estava fazendo essa pós. E aí o Theo nasceu em novembro. E eu achei que daí eu tinha que dar uma Vamos dar uma segurada. uma respirada agora nesses cursos, né? E aí, em 2013, daí eu comecei a trabalhar num convênio aqui de Tatuí. E também daí comecei a trabalhar em clínica. Daí eu trabalhava na APAE, domiciliar, clínica. E vai. Caramba. Se E dividindo foi assim. em várias. E como que é pra você? Porque você recebe a criança ali, né, no primeiro momento, de uma maneira, com os pais de uma maneira, e durante o processo, tudo muda, né? Tudo muda. Não só pra criança, mas pros pais também, né? Sim, E como que é pra você essa sensação de você saber que, primeiramente, Deus, mas que através do que Ele te ensinou, você pode estar auxiliando não só a criança, mas os pais a olhar com um olhar diferente? Olha, Luiz Fernando, é muito gratificante, sabe? Porque às vezes você pega a criança de um jeito, né? E lógico que não é só o seu trabalho, né? A criança ela não é só terapia ocupacional, né? Só integração sensorial, né? Tem toda uma equipe que trabalha junto, tem toda uma família por trás disso, né? Mas é muito gratificante quando você vê que o seu trabalho está sendo benéfico para alguma criança, para alguma família, quando alguma família te procura e quando uma família te fala, olha, eu recebo vídeos, né? Olha, ele conseguiu comer esse alimento que ele não comia. Gente, dá uma coisa tão Aquece o gostosa, né? E quando eu vou orar, daí eu agradeço a Deus, porque eu sei que é tudo Deus, né? Eu falo assim, Senhor, é tudo abaixo de Ti, né? A gente consegue as coisas, mas é o Senhor que permite. Mas é muito gratificante quando um pai te fala, né? Olha, ele não conseguia fazer isso, agora ele já consegue pôr o tênis sozinho. Ele não conseguia fazer xixi no vaso, agora ele faz. Parece tão simples para quem. Mas é muito importante e muito gratificante. Sim. Né? Tanto para a gente quanto para as famílias. E não é pequeno. Cada conquista que eles têm é muito grande. Significa muito, né? E eu pra hoje, família. como mãe, eu vejo quanto isso, e esses dias a gente passou por algumas questões de saúde com meu filho, e eu vejo quanto é importante todas essas questões, sabe? Para as famílias, para a própria criança. Sim. E é coisas que, às vezes, né, para quem não tem uma determinada dificuldade, pode ser simples, né? E é uma conquista, como você falou, realmente. E entrando nisso, eu acho que é interessante até eu pedir para você explicar um pouquinho o que faz a terapia ocupacional para, às vezes, alguém que está em casa, às vezes não tem tanto contato, embora esteja sendo mais valorizado, mais visto, né, no mercado, só que, às vezes, a pessoa que faz uma terapia ocupacional, a terapeuta ocupacional, cara. Então, você sabe que até agora eu me enrolo com isso, sabe? Porque eu acho difícil explicar, assim, em algumas palavras o que faz a terapia ocupacional. Eu acho bem complexo, né? E difícil de a gente resumir. Lembrando que a terapia ocupacional, ela tem diversas áreas de atuação. Muitas, né? Tem terapeutas que trabalham só com mão, com reabilitação de mão. Terapeutas ocupacionais que trabalham com queimados, com amputados, né, com idosos, com reabilitação cognitiva, memória. Mas eu vou focar no que eu faço, para ser mais fácil para mim, tá bom? Maravilha. Bom, a terapia ocupacional, ela trabalha com função. Então,
hoje, meu foco é criança, né? Eu tenho uma paciente adulta de 50 anos. Olha. Caramba. Fez esse ano, Ela tem paralisia cerebral, tem 50 anos e já faz parte da família, porque faz muitos anos que eu atendo. E assim, Não tem como continuo deixar. atendendo ela. Mas meu foco é criança. E o que a criança faz? A criança brinca, né? Ela aprende através do brincar. Então, através do brincar, a gente estimula. Se a criança tem algum atraso, digamos que ela tem um atraso no desenvolvimento. É através do brincar, essa é a minha ferramenta. Né? Através do brincar que eu vou estimular essa criança para ela desenvolver, recuperar o atraso que ela tem. Essa criança tem uma paralisia cerebral, então ela não consegue rolar, não consegue sentar sozinha, não consegue fazer alcance. Então, a TO vai ajudar nessas questões. Não é só a TO, tem a fisioterapia que também trabalha muito essas questões motoras, mas a TO vai ajudar também em relação às questões de funcionalidade e de AVD. O que é AVD? A atividade de vida diária. E também, que seria, né, xixi, as atividades de higiene, as atividades de alimentação, de autocuidado. A terapia ocupacional trabalha muito com essas questões. E de atividade de vida prática, né? É eu saber me limpar, é eu saber preparar o meu leite, né? Trabalha muito com a independência e a autonomia também. Comer sozinho, né? Preparar o seu lanche, escovar os próprios dentes. Então, trabalha muito com a atividade de vida diária e prática. Joia. Então, resumindo, é isso. Caramba, Que já é demais. bastante coisa, né? Bastante. Uma dúvida que eu acho que muitos pais têm. Como ele identifica na criança que ela precisa de uma atenção maior? Então, a gente vê muito, né, não só a TO, como as outras áreas da saúde, né, vê muito as questões do desenvolvimento. Né? A gente tem mais ou menos uma tabela de quanto a criança ela precisa sentar com mais ou menos, aproximadamente, com quantos meses? Com quantos meses ela está andando? Com quantos meses ela está falando? Então, quando a gente começa a observar que chegou a 3 meses, não controlou a cabeça, alguma coisinha tem. Mas a gente tem aí mais um mês. Chegou 6, 7, não está sentando sozinho, é um sinal de alerta. Porém, às vezes o pai de primeira viagem, né? Eu acho que é isso que você também... Isso. Né, ele não consegue identificar, né? Às vezes é um pai que não tem uma mãe, né? Quando eu falo pai, pai e mãe, mas os pais não têm tanto conhecimento do desenvolvimento, acaba passando. E daí é muito importante um bom pediatra, né? Que o pediatra vai acompanhando ali se a criança está dentro da fase certa do desenvolvimento. Então, seria isso. Tem, né? Se a gente pesquisar na internet, a gente acha mais ou menos, e as mães curiosas muito fazem isso, né? Tudo se acha na internet, Tudo tem no né? senhor Google, Doutor Hoje, Google. Até coisas que nem faz muito sentido, mas tem lá. Sim, sim. Não adianta, né? E foi isso que você falou, querendo ou não, volta naquela questão. É tudo muito integrado, né? Então, Sim. o pediatra orientando também os pais, pra daí... Isso, e aí depende, né? O pediatra pode ver uma questão ali de atraso na fala, ele vai encaminhar para fono, né? Se ele vê um atraso no desenvolvimento aí de motor, ele pode encaminhar para físio ou para TO. E aí, chegando para um terapeuta, né? Chegando o pediatra encaminhando para um terapeuta, o terapeuta, a gente observa, olha, também estou observando aqui um atraso de fono. Então, da fala. Então, eu mesma posso falar assim, mãe, será que não seria bom uma avaliação de fono? Daí o físio vê alguma coisa lá relacionada às mãozinhas, a membro superior, ou a questão de função. Não seria importante uma avaliação de TO? Porque daí a gente começa a identificar, né? Querendo ou não, a gente tem um olhar mais aguçado, assim. A gente nunca olha uma criança avaliando, mas não tem como, é nosso trabalho, né? Então, Você consegue identificar já, né? sim. E é uma coisa que não pode. Exatamente. E é até bom os pais natural. saberem disso, né? E que é normal você talvez ter que procurar alguma ajuda externa. Sim, né? sim. Acredito que hoje nem tanto, né? Acho que graças a Deus está sendo quebrado esse tabu. Mas com relação ao autismo mesmo, né? Os pais tinham muito receio de ir procurar, Sim. né? Não sei se talvez era um bloqueio próprio de entender que talvez... Ou da própria o seu sociedade, filho... né? isso que eu ia Exato. falar. Aí como que as pessoas vão olhar sabendo que meu filho faz um Isso. tratamento? E não, tá tudo Precisa. bem. É Sim. normal, é uma pessoa normal como qualquer um. Antigamente tinha até um certo preconceito, né? Em relação a... sei lá, eu acho que é a dificuldade de aceitação mesmo, né?
E aí os pais tinham até medo de procurar, né? Enfim, antigamente não se falava muito em autismo, não se falava muito em outras... Por exemplo, o meu filho mais novo, ele tem apraxia da fala. Eu, como TO, nunca tinha ouvido falar de apraxia da fala até 3 anos atrás. Eu nunca ouvi Né? falar, na verdade. E aí... E ele não faz terapia aqui em Tatuí, ele faz em Sorocaba, porque aqui em Tatuí não tem fono especializada nessa área, ele faz em Sorocaba. Nossa. E assim, o quanto é importante a gente perceber isso e buscar ajuda, né? Porque às vezes a gente fica esperando. Mas assim, o que acontece? Às vezes a gente fala assim, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu... Não. A gente não pode ficar esperando, mas fulano andou com 1 ano e 6 meses. Só porque fulano andou com 1 ano e 6 meses, eu não vou esperar meu filho ficar com 1 ano e 4, 1 ano e 5 não procurar ajuda. Gente, estímulo nunca fez mal pra ninguém. Né? Então, assim, mesmo que seja só um atrasozinho, vamos procurar, vamos correr atrás disso. Porque às vezes você demorar, o atraso pode ficar maior. Muito maior, e atrapalhar exatamente. E assim, a neuroplasticidade que acontece nos primeiros anos de vida é muito grande. Então, a gente tem que aproveitar a neuroplasticidade para a gente estimular nesse momento, né? Sim. Para a gente ficar um tempo sem fazer, a gente que é mais velho, mas o tempo da criança é valioso. E eles têm uma janela de oportunidade que a gente chama, que a gente precisa agir nessa janela de oportunidade, que daí a gente ganha rapidinho. E é coisa que soluciona muito rápido, né? Sim, e que às criança vezes aprende rápido. os pais não têm muita noção, né? Dessa janela que você pode utilizar a seu favor, né? Sim, Exato. sim. Fica postergando, né? E É normal. Não, vamos esperar. Não. Foi aquela coisa, cada um tem seu tempo. E nessa Só de que- esperar. O pai demorou para falar. O que tem a ver? Pai é o pai, a criança é a criança. Criança. E às vezes você pode atrasar ali, ou de buscar Perder tempo. ajuda, e tem coisa que você resolve Exato. muito rápido, né? Eu Você andei leva- com 8 meses. Olha que rápido. Eu acho que... Eu não me lembro. Você era precoce. Eu não me lembro. Tanto que hoje eu sofro bastante com ansiedade, inclusive. E você falou rápido também. Falei rápido. Isso eu lembro que minha mãe falava, que com menos de 1 ano eu já falava quase tudo. Com 2 anos eu Também. falava tudo. A gente é tudo tagarela, Luiz. Você queria o quê? Literalmente tudo. Tanto que na faculdade, nossa, de fazer formatura, orador. Olha. Não sei o que, faz parte do colegiado da faculdade. Então Tudo eu represento licenciado. os 2 cursos, administração e contábeis na faculdade. E assim, falar é ruim mesmo. Falar não é. Aí tem as habilidades também, né? Que toda criança tem e que a gente deve reforçar isso. Numa criança com autismo, principalmente, né? A gente observa que ela tem déficit nisso, mas tem uma habilidade nisso daqui. Vamos usar isso daqui para nos ajudar nisso. Né? Então, isso é uma coisa super importante. Se você é bom em falar, né? Por que não usar isso? Isso é super importante, né? Então, é isso mesmo que a gente precisa reforçar. E explorar também de uma forma positiva, né? Isso, Usar pra melhorar. de forma positiva, exatamente. E é o que você falou, né? Agora até deu um insight de olhar pra criança ou até mesmo pra gente mesmo, né? Identificar o que você acha que você não tá bom e o que é bom, né? Então vamos Sim. fazer esse Forçar bom uma ajudar no coisa. que você não é tão, Sim, né? usar, né? Exato. E, Caramba. Cássia, então, agora, atualmente, você trabalha nessa área de terapia ocupacional com crianças. Isso, atualmente eu trabalho na área de integração sensorial. Como eu falei, a TO, ela é dividida em várias áreas, né? E eu foquei na área da infância e na integração sensorial. Certo. Integração sensorial é uma abordagem que só terapeutas ocupacionais, né, podem fazer essa certificação, é uma certificação internacional, então tem alguns cursos nacionais da integração, e o ano passado eu consegui concluir é nos Estados Unidos que a gente fez, né, mas a gente chama de certificação internacional em integração sensorial. Olha que legal. E aí, agora eu trabalho nessa área. Então, trabalho na área da infância, com integração sensorial. E hoje, 80% do meu público é autista. Estão dentro do espectro do autismo. Porque a integração sensorial, aliás, a disfunção de integração sensorial, ela acomete cerca de 95% das crianças que estão dentro do espectro. Então, e hoje a gente vendo, né? Que agora em junho saiu um estudo que a cada 30 crianças, uma é autista, e que 95% das crianças com autismo têm transtorno do processamento sensorial. Então, significa que é uma área que
está sendo bastante falada, sendo bastante trabalhada com essas crianças, né? Então, hoje, meu trabalho... Necessário. Então, eu trabalho hoje com a integração sensorial com criança e com a maioria deles autistas. Certo. E essa integração sensorial é basicamente usar os sentidos dessa criança? Isso, a gente chama de sistemas. Nós temos, né, os 5 sentidos que todo mundo conhece, né? E fala, né? Que é paladar, olfato... Tato, visão e audição. E aí a gente tem mais 2, que é a propriocepção e o vestibular. E tem alguns autores, alguns pesquisadores que falam da interocepção. Né? Então, os 5 você já sabe, né? Acredito que todo mundo já conhece, né? Os 5 sentidos, né? E o que eles são. E daí nós temos mais o sistema proprioceptivo, que é esse sistema de sensação do corpo, de articulação, de músculo, de tendão, e que a gente aciona ele quando a gente faz um exercício na academia, por exemplo. Carrego peso, faço exercício, pulo no jump, eu estou acionando o sistema proprioceptivo. E tem o sistema vestibular, que é o de movimento do meu corpo no espaço, da minha cabeça. Então, esse sistema proprioceptivo, que eu ativo ele em movimento. E aí tem a interocepção, que são dos órgãos, né, dos nossos órgãos, e tá mais relacionado com dor, com sensações do corpo. Então, as crianças que são dentro do espectro, normalmente elas têm bastante dificuldade de integrar esses sistemas. Então, a gente costuma dizer que eles sentem o mundo de forma diferente da gente. Então, assim, tem algumas disfunções, eu vou falar algumas assim, só para vocês terem uma noção, de modulação, que é uma disfunção da integração sensorial. A criança sente muito ou pouco aquele sentido, aquele sistema. Então, por exemplo, sistema tátil. Tem criança que tem uma hipersensibilidade tátil, que a gente chama de defensividade tátil. Então, qualquer estímulo tátil, assim, para ela sente muito. Não é igual a gente. Digamos que a gente precise de um copo desse tamanho, mais ou menos, né? Ninguém é igual, mas a gente precisa de um copo desse tamanho para eu sentir esse sistema tátil. A criança com uma hipersensibilidade tátil pode ter um copo bem menor, então pouco estímulo tátil machuca ela, né? Então, é uma criança que não tem dificuldade. E aí é uma alerta para os pais, você perguntou, de criança que às vezes tem dificuldade em lavar o cabelo, cortar o cabelo. Que sente dor, essas coisas. Sim, porque é como se aquele cabelo que cai aqui estivesse cortando, né? Cortar as unhas é como se estivesse cortando o dedo dela, né? Então, coisas que refletem na AVD. Lembra que eu falei que a TO trabalha na AVD? Reflete na AVD, né? Cortar as unhas. Eu tenho um paciente que só usa crocs, não consegue usar meias, não consegue usar tênis. Porque tudo aperta. Tudo aperta, tudo incomoda. Caramba. Eu tenho pacientes que pode estar o frio que tiver, que não usam roupa comprida, calça, blusa, só usam bermudas, camisetas, manga curta, a mesma camiseta, né, o mesmo tecido. Então, isso seria a questão de modulação tátil, né? E tem crianças que não sentem muito, então o copo é bem grande, né? Então, precisam de muito mais estímulo do que a gente para poder sentir. Então, às vezes, aquela criança que sempre está roxinha e a mãe nem sabe onde se machucou, e daí ela sabe, porque não sente da mesma forma que a gente, né? Então, ela tem uma disfunção, né, naquele sistema. E aí, pode ser de vestibular, proprioceptivo. Aí, tem as disfunções também de praxis, que são mais relacionadas a esquema corporal, aquela criança que não consegue, vai pôr a roupa e não acha onde põe tudo errado, né? Aquela criança que põe primeiro a calça para depois pôr a cueca ou a calcinha. Então, criança que tem muita dificuldade em manusear as coisas, né? Então, tudo isso são coisas que a integração sensorial ajuda, né? Muitas crianças que estão agitadas, mas não são hiperativas, é da própria disfunção de integração, fazem muita busca, né? Tem um comportamento de ficar buscando muito estímulo, se movimentando, correndo, pulando. Então, a integração sensorial ajuda nessas questões também, de estar regulando, né, os sistemas sensoriais. Para tentar trazer, né, uma qualidade de vida ali para a criança que... Porque você já pensou, uma criança que tem uma dificuldade tão grande no sistema tátil, como que vai para a escola e consegue aprender bem? Exato. Vai chegar na escola, qualquer coisa que toque nela, ela vai ficar apreensiva, vai ficar nervosa, não consegue aprender. Então, e assim, não só em relação à escola, ao brincar,
tudo que a gente faz é tocando, né? É pegando. Então, como que... Ou uma criança que tem uma disfunção vestibular, por exemplo, que fica buscando sempre o estímulo vestibular, correndo, pulando, não consegue ficar parado. Como que consegue, né? Aprender ou viver ali brincar. Então, a integração sensorial, ela ajuda nessas questões também. Joia, não. Caramba, Demais. muito top. Demais. E se você tá gostando desse assunto, que eu tenho certeza que tá aqui impossível, não tá? O que a gente tá aprendendo, já deixa o like, comenta embaixo desse vídeo e se inscreve no nosso canal e também no canal de corte, que lá tem trechos dos nossos vídeos que aqui na íntegra você pode assistir todo, mas lá você tem os trechos mais resumidos. Exatamente. Aproveitando que a gente fez uma pausa, falar aqui dos pasteizinhos que a gente recebeu hoje da pastelaria Maker. Eu vou bater na tecla de ser Maker e não Maker. Exato. Porque, né, eles pediram pra gente arrumar essa pronúncia e tá Exatamente. tudo certo. E agora a gente pronuncia certo, né? Agora sim. E agora também vai. ao Nata Transporte, que tá ali. Se você precisa fazer o transporte da sua carga, coleta de material, entre em contato com eles, que eles têm a melhor logística para estar indo até você e levando o material que você deseja para o destino certo, de maneira rápida, segura e prática. Exatamente. E é vamos isso aí. embora. Vamos continuar. Estou meio drástico hoje aqui, mas Tudo Deus ajuda. certo, vamos que vamos. E também agora a gente vai falar do nosso patrocinador Souza Pneus. Para você que precisa aí de um cuidado específico para o seu automóvel, lá você encontra produtos e equipamentos para borracharia, pneus novos, remotes, bateria, lubrificante, muito mais para auxiliar ali no cuidado daquele que te leva para todos os lugares, né? Então, precisou de um auxílio com o seu veículo, entre em contato com Souza Pneus, mais conhecido aqui pela nossa cidade, o Chiquito, vai estar um atendimento perfeito e personalizado para você lá. Exatamente. Vamos voltar para o nosso papo. Vamos. Cássia, você estava contando aqui pra gente que você atende muitas crianças no espectro do autismo, né? Eu acho interessante a gente ressaltar também o que é o autismo e como, às vezes, os próprios pais podem ativar um sinalzinho de, meu filho pode ter ou não, algo assim. Sim, o autismo, ele tem... a criança com autismo, ela tem déficit em 3 áreas, propriamente dita, né? Que é o comportamento, a interação social e a comunicação. Então, o que a gente pode observar dentro da comunicação, né? Que seria... não é só isso, mas eu vou falar alguns exemplos, né? Atraso ou ausência da fala. E, às vezes, a criança pode até falar, mas ela tem uma dificuldade em se comunicar. Porque a comunicação é diferente da fala, né? A gente fala... falar é o ato motor, né? E a gente se comunicar, a gente pode até se comunicar, né? Sem fala. A gente está se comunicando só com o olhar. Então, a criança com autismo, ela tem dificuldade nisso, na comunicação. Seja de forma, dificuldade de se expressar, dificuldade de entender uma linguagem corporal ou uma linguagem facial, uma linguagem gestual, né? Então, as crianças com autismo têm atraso nisso. Não só atraso de falar, né? E temos crianças com autismo que não são verbais. Mas vamos pensar nessa criança, né? Para os pais que estão com crianças pequenininhas, né? Atraso nessa questão da comunicação. Atraso num gesto, atraso em se expressar, de entender. E muitas vezes, na maioria das vezes, elas não respondem quando chamado. Então, você está lá chamando, né? Chama e a criança não te olha. Daí a mãe fala assim, nossa, mas será que ela tem uma deficiência auditiva? Vai para o médico pede o primeiro exame, que é o BERA, só para descartar que é uma surdez. Mas é a criança que não responde quando chamado, né? Então, está dentro também dessa área da comunicação. E tem muitas outras, né? Certo. Mas vamos para a questão de interação social. É aquela criança que tem dificuldade, né? Um pobre contato, pobre interação social com outras crianças, principalmente quando da mesma idade, né? Às vezes, então, na escola, as professoras conseguem observar mais isso, porque tem lá 10 crianças na sala. Às vezes, na casa, a mãe não consegue observar que só tem um filho, né? Sim, então, ele brinca sozinho mesmo, porque ele não tem primos, ele não tem irmãos. Mas a gente observa e a professora já levanta, né, um pisca ali, né, alerta, quando a criança brinca muito sozinho, ou brinca com a mesma coisa, né? Não tem aquela variação no brincar.
não se interagem com as outras crianças, tem pouco contato visual. A maioria das crianças com autismo, a maioria, tem pouco contato visual, né? Mas a gente tem bastante criança que faz contato visual e também estão dentro do espectro, né? Porque para fechar um diagnóstico de autismo, ela não tem que ter todas as características, né? E lembrando que quem fecha é o médico, né? Não é nenhum terapeuta, não é professor, não é pai. Quem fecha é o médico. E ele vai ter uma observação em cima disso tudo e também dos relatos dos pais e dos terapeutas, né? Então, dentro da interação social também tem essa questão. E dentro eu falei interação social, comunicação, faltou comportamento. Então, o que seria? A criança com autismo também apresenta uma dificuldade, né, um déficit de comportamento, uma dificuldade ali em comportar-se, digamos assim, de forma que as outras crianças se comportam. Apresentam, em alguns casos, o que muitos chamam, entre aspas, birra, e que não é birra. Muitos chamam falta de limite, não é. As crianças que muitas vezes se jogam no chão, gritam, se batem, e que muitas vezes esse comportamento, por trás disso está a dificuldade em se comunicar. E aí eu tenho uma dificuldade em se comunicar, como que eu posso me expressar? Como que eu me expresso? Num comportamento inadequado, né? Então, as crianças com autismo também têm a dificuldade de comportamento, apego a alguns objetos, apego a algumas rotinas. Muitas crianças se apegam demais à rotina e quando quebra a rotina, ela se desorganiza, né? É aí que a gente vê uma criança que se joga no chão, uma criança que grita, se morde. Dentro também do espectro do autismo, a gente tem crianças que têm estereotipias. E isso a gente vê nas questões de comportamento. Não são crianças que, às vezes, ficam assim com a mãozinha. Chamam-se de flapping. Outras que ficam balançando o tronco, né? Fazem um balanceio de tronco. Outras, tem umas que ficam colocando a mãozinha aqui, no olho. Que são movimentos repetitivos. Movimentos repetitivos, exatamente. Estereotipia é movimento repetitivo. Certo. E estão dentro dessa questão do comportamento. E aí eu costumo muito dizer, porque muitas famílias, elas falam assim, eu não aguento ver, outros ficam batendo, eu não aguento ver ele ficar fazendo isso, as pessoas ficam olhando, as pessoas ficam, né, daí cai naquela questão que a gente estava conversando, né, do tabu, do preconceito, da sociedade, né? Que às vezes atrapalha isso. muito. E o que eu digo assim, é que a sociedade precisa aprender muito sobre o autismo, não só sobre o autismo, como outros transtornos, né, porque a gente precisa ver que a criança é muito mais do que isso, né? Não é um comportamento, não é... E a gente ter empatia, respeitar e incluir. Esse é o nosso objetivo. Não a criança se adaptar a gente, mas sim a gente se adaptar a ela. Agora, eu vou fazer uma criança parar de fazer isso com a mão só porque tá incomodando ou porque outras pessoas estão olhando? Tá dando vergonha? Isso! Não tem condição. Esquece isso, né? Então, eu falo pras mães... que uma vez uma mãe falou assim pra mim, eu não aguento ver ele pular, ele fica pulando, fazendo isso com a mão. Eu preciso vamos fazer alguma coisa pra ele parar? Eu falei, vamos fazer alguma coisa com você, mãe, tá tudo certo com ele. Quem precisa de ajuda é a mãe, pra aceitar aquilo, né? Pra também parar de ficar com aquele medo do que estão pensando de fora, né? Sim, do que os outros vão pensar disso, né? Exato. E aí eu falo que a estereotipia, a gente deve só em 3 casos, a gente parar, né? Fazer a criança, ou mudar o foco, né? Se ela estiver se machucando, se é uma estereotipia de se machucar, tem algumas crianças que elas se mordem. Ficar né? aquele mordendo o dedinho. Eu tinha um paciente que fazia muito isso, tinha calos muito grandes no dedo. Então, e nesse caso, a gente não vai extinguir isso do nada. A gente vai tentar trabalhar com essa criança para que o mesmo alívio que ela tenha, porque a estereotipia, ela vem ou porque eu tô muito ansioso. E quando a gente tá ansioso, observe que alguma coisa a gente faz. A tendência maior é balançar a perninha. É? Né? Tipo, da maioria das pessoas. Eu não sei como que eu não comecei ainda, porque eu fico assim no cabelo. Eu fico assim, ó. Então. Mexe os dedinhos. E aí todos nós temos, né? Uma forma do que a gente faz quando a gente tá ansioso. Ou quando a gente está ocioso, sem fazer nada, a gente sempre procura alguma coisa para fazer. Sim. Ou quando a gente está nervoso. Então, as crianças, normalmente, elas fazem em um desses casos, né? Ou em todos esses, e para cada um faz alguma coisa diferente, né? Mas aí, em 3 situações, a gente
muda o foco, né? Ou a gente precisa trabalhar ali para a criança, se ela estiver se machucando. Tem criança que bate na perna, forte na perna. Outras crianças que se mordem. Então, nesse caso, a gente tenta mudar o foco. Se ela está fazendo isso para se autorregular, porque muitas vezes é uma autorregulação, ela está fazendo isso para se autorregular, o que isso traz de benefício para ela que eu posso transferir em uma outra coisa? Então, talvez, se ela está mordendo o dedo, e se eu der um mordedor para ela? Porque existem uns mordedores tipo colares que é específico para isso. E a gente já tem criança que usa, né? Então, ela põe aqui, agora, por causa da pandemia, elas guardam dentro. E a hora que precisa, elas mordem. Olha, tem criança que com 1 semana e meia já tá tudo mordido. Tudo abrindo já. Desconta bastante. E aí é uma coisa que a gente mudou o foco o que mas ela continua sentindo aquela autorregulação. Então, nesse caso, a gente muda. Tá fazendo assim com a mãozinha? Gente, qual o problema em fazer assim? Né? Tem gente que come unha. Exato. Pra quê? Quando tá nervoso, Exato. né? Em outra situação, é quando ela tá machucando alguém, então um amiguinho, ou a mãe, o pai, o terapeuta, então a gente não pode permitir também, a gente tenta mudar o foco disso. E outra situação é quando ela tá quebrando ou danificando o ambiente, né? Então, tenho criança que às vezes, brava, começa a jogar os objetos na minha sala. Daí eu dou bolinha para ela jogar, que lá tem uma piscina de bolinha, então se o fato é jogar... Então, em vez dela jogar os brinquedos que podem quebrar, eu dou as bolinhas pra ela. Eu pego o balde, fico dando bolinha, daí ela fica jogando. Daí eu falo assim, mas tá sem função. Jogar por jogar sem função. Vamos dar uma função? Aí eu coloco uma câmera de pneu grande pra ela jogar no cesto. Daí eu coloco um balde. Agora vamos acertar um alvo. Então, isso a gente tá usando... O comportamento dela, mas de forma funcional. Sim. E o interessante que você fala é que você altera o foco dessa criança, porque você não consegue tirar esse estímulo dela, né? Porque é algo necessário para ela. Isso. Não é uma coisa que a gente controla, né? Não é uma coisa que a gente vai lá, muda uma chavinha e pronto, acabou. Ninguém é assim, né? Nós não somos um robô, as crianças não são um robô. Então, a gente tenta adaptar. Mudar esse foco, adaptar. E sempre lembrando que eu sempre falo para os pais, e sempre falo quando eu vou em escola, que a gente precisa se adaptar a elas, e não elas a gente. Porque, gente, é difícil demais a criança que já tem uma dificuldade ali ter que se adaptar. Exato. Sabe? Ao meio que tá, ter que se comportar como um robô. Não é assim. Né? Não deu certo de um jeito, vamos tentar de outro. Né? E é até a gente colocar um fardo muito grande na criança, né? Sim. Achar que ela consegue mudar uma coisa que é da essência dela. Exatamente. Como, às vezes nem adulto muda o jeito de ser, às vezes alguma prática. O que você pede de uma criança? Tem muita coisa que incomoda em mim, que eu me incomodo comigo mesma e eu não consigo mudar. E aí a gente pede uma criança, que é criança, que tem um cérebro imaturo. Sim. E aí tem mais a questão do espectro do autismo. Tentar mudar? Pra quê, gente? Pra beneficiar e pra agradar quem, né? Exato. Então, sim, todas as crianças precisam... todas as crianças que estão dentro do espectro de autismo ou vão precisar por algum período ou por uma parte da sua vida, vão precisar de ajuda? Sim. Né? Mas precisa, né? Ter um olhar bem acolhedor, acima de tudo. Exato. E deixar bem claro que tem quem ajude, né, Cássia? Sim. Tem aqui na nossa Aonde cidade, recorrer. inclusive, tem onde recorrer, né? Sim. Os pais que estão em casa e talvez tem esse recurso de forma gratuita ou não. Sim, na prefeitura, inclusive, Luiz, o autismo, né, e outras, não precisam só de terapia ocupacional. Sim. A terapia ocupacional não é super polivalente, né? A gente trabalha em equipe e eu valorizo e falo, né, todos nós profissionais da saúde valorizamos muito o trabalho em equipe, TO, físio, fono, psicólogo, professor, psicopedagoga. E aqui na cidade nós temos, na prefeitura, né, chama CIR, Centro de Integração de Reabilitação. Uma coisa Integração de assim. reabilitação. Ai, Que é meu Deus, bem que aqui, né? vergonha, É isso esqueci mesmo. a sigla. A minha amiga que trabalha lá vai brigar comigo. Então, e lá tem tudo isso. Neuropsicopedagoga, não sei se neuropsicopedagoga tem. Psicopedagoga, TO com integração sensorial, físio, fono. Então, assim,
óbvio que precisa de uma indicação médica. Né? É o médico que vai dar o diagnóstico, é o médico que vai solicitar essas terapias. Mas o município oferece. Isso Ou é seja, bom saber. Os pais que estão em casa não tenham medo, né? Marca uma consulta, leva o filho. Eu e acho se que for assim, preciso- sabe, Luiz? Qualquer dúvida em relação aos nossos filhos, a gente deve procurar ajuda, né? Exatamente. Porque quando a gente ganha um filho, quando a gente nasce um filho, nasce uma mãe, não nasce uma terapeuta, não nasce um médico, não nasce ali, né, um professor. Então, a gente, mesmo tendo, né, toda essa instinto de mãe e tal, a gente não sabe de tudo, né? Exato. E então a gente procurar ajuda é muito importante, né? E eu vejo que além dessa ajuda médica e de profissionais, uma mãe, ela se ajuda muito, uma mãe ajuda a outra, sabe? Eu vejo ali as mães das minhas crianças, elas são muito unidas, né? Elas se fortalecem, né? Se ajudam, e isso é super importante também. E é porque elas estão, querendo ou não, em situações similares, né? Sim. Elas têm ali o mesmo objetivo, né? Exato, e tem esse apoio de você. Não, ok, eu sei que eu tô nessa trajetória, mas Não eu tô conheço, sozinho. eu conheço outra mãe que já passou por essa parte mais difícil, já tá mais adaptada com tudo, então é super interessante, né? O que ela fez pode dar certo pra mim, como pode não dar, né? E outra questão é que a gente se apega muito. Eu, como profissional, me apego muito às mães. Às vezes, meu marido fala assim pra mim, desliga esse celular, sai do WhatsApp. Eu falei, Márcio, só preciso responder mais uma mãe. Porque a gente se apega, sabe? Hoje, a minha vida social, né? Minhas amigas é a mãe dos meus pacientes. A gente se apega. Tem E elas aquele também, vínculo. né? Tem. Afinal, tem uma que tá comigo, acho que há 12 anos, 11 anos. Nossa, Caramba. você já viu crescer, né? Sim. Criançada já. Passamos por muitas coisas junto, eu falo pra ela. E nesse quesito, uma pergunta que eu fiz para uma psicóloga que veio aqui conversar com a gente, a terapia ocupacional, ela tem um fim de tratamento? Ou é algo que você vai indo, depois de um tempo retorna ou para? Como que é? A ideia é que aquela criança passe pela gente, não permaneça, né? A ideia é com que a gente consiga trabalhar o que ela precisa e aí a gente dá alta. E eu digo que eu sofro com as altas também. Esse mês passado eu dei alta pra uma criança e ele não queria ter alta e eu também tava assim com o coração apertado. A mãe mandava mensagem pra mim falando assim, ai, Cássia, ele tá nervoso porque não vai mais em você. Então, tem alta sim. Então, a criança, a gente trabalha com os objetivos, né? Que a família traz, o que ela espera, né? Então, as famílias têm muitas expectativas, né? A gente, quando nasce um filho, a gente tem, eu quero que meu filho faça isso. E a gente tem expectativa. E aí, eu trabalho, né? Nós trabalhamos em cima dessa expectativa da família. Se essa expectativa for relacionada à minha área, a gente vai trabalhar dessa forma e a gente tem muita troca, né? Do que eu vou trabalhar, do que eu estou trabalhando com ele, do que você pode fazer em casa. Então, eu passo muita orientação para as mães em casa, porque, afinal, às vezes a terapia é de 1 hora por semana, né? E a criança fica daí o resto da semana sem a minha terapia. Sim. Então, terapia também não faz milagre, né? A gente precisa que em casa os pais continuem. E aí, aquele paciente conseguiu alcançar os objetivos propostos por ele e não precisa mais de TO, a gente dá alta, com muita felicidade a gente dá alta. E também a gente fica mandando mensagem pra saber se tá tudo Se tá tudo bem, certo. né? Só pra garantia, né? Pra mandar beijo, abraço, saudade pra aquela Porque o criança. vínculo fica, né? Fica. Eu acho que pra você, cada paciente, cada pessoa ali é única pra você, né? É única. Tanto as Cada mães quanto as Isso. crianças. Sim. E a gente se apega, né? E aí tem alta e tem criança que não. Tem criança que vai precisar da terapia ocupacional pro resto da vida, né? Que daí são casos mais complexos. Cássia. Isso. São casos que precisam, talvez, mais graves, né? E que talvez tenha... que não fique comigo pro resto da vida, mas que precise de uma terapeuta, né? Atingiu uma certa idade, já não tá dentro dessa abordagem, vamos passar para uma outra TO ou para uma outra abordagem, né? Que aí vai ajudá-lo mais. Certo. É bom saber também, porque às vezes tem que saber que cada caso é um caso, Sim, né? cada Não caso é um adianta- caso. Eu tenho uma paciente de 50 anos, né? E ela começou as terapias dela pequena. E sempre fez. Só que ela mudou de cidade, veio pra cá e comigo tá há 9 anos. Nossa. Né? Então já tá com 50. Então até agora ela ainda tá faz fazendo. físio, fono e TO. Caramba. Olha. É.
Caramba. Uma família super bacana. E você acaba criando esse vínculo, né? Não adianta. Sim, Tá... impossível não criar, né? Essa eu atendo na casa. A única que eu fiquei atendendo domiciliar ainda. Olha. Porque todos os outros eu não atendo mais domiciliar. E ela é um caso que eu ainda continuo atendendo na casa. E eu não faço mais isso. E ainda atendo mesmo adulta. Isso que eu ia falar. Então, e é o único caso. É como se fosse da família. Eu me sinto já irmã dela. A mãe manda mensagem, venha buscar sagu que eu fiz pra vocês. Aí eu corro lá buscar sagu. Outro dia ela tá fazendo uma torta. Leva esse pedacinho pros meninos. Já virou literalmente da Sim, família, né? e é tão gostoso isso. Sim. É muito Que bom. maravilha, muito legal. E, mais uma vez, reforçando pro pessoal de casa, né? Procurem ajuda, né? Sim, procura, é Como muito você mesmo já importante. deixou claro, mãe e pai não é médico, Não né? é terapeuta. E mesmo que seja, ele não vai diagnosticar o filho ou a filha da maneira que tem que ser feito, porque tem Sim, um olhar sim. de coração, tem Daí um eu olhar materno. digo, mãe não é médico, não é terapeuta e precisa ser mãe. Então, assim, se a mãe daquela criança é a mãe. Eu tenho meu filho que precisa, meus 2 filhos fazem terapia, né? Os 2 fazem fono. E eu, em casa, não consigo fazer os exercícios com eles, porque eu não sou fono, eu sou terapeuta, mas pra eles eu não sou nem TO, eu sou mãe. Você é a mãe. Né? Exato. Então, assim, acho que é super importante se algum pai, se alguma mãe observar alguma coisa. E o professor falou que ele estava diferente essa semana, teve uma dificuldade na interação social, ou na comunicação, ou tá com dificuldade para andar, né? Tá com atraso na fala. Procure ajuda. Porque quanto mais cedo essa criança iniciar com as intervenções, mais rápido e mais cedo ela vai ter, né, os progressos, a evolução. Então, quanto antes, melhor, gente, né? Seja qual for a dificuldade, qual for. Quanto antes, melhor. Esses dias, meu filho teve um problema sério e os médicos me falaram, que bom que vocês correram rápido, porque senão ele perderia a visão. Meu Deus. Então, o que significa isso? Que quanto mais cedo a gente procurar, né? Mais rápido e mais fácil de ser tratado, né? Sim, com certeza. Então, tem que correr atrás, sim. Principalmente relacionado a desenvolvimento, né? Sim. É porque às vezes um pouquinho de tempo que você perde ali pra usar no período de desenvolvimento causa uma reviravolta muito Sim. maior para Na vida depois, inteira. né? É. E não adianta. E eu tenho certeza que o filho ou a filha vai ser muito grato Você ter lá na agido frente cedo. por ter tido essa intervenção no momento certo. Com certeza. Não é fácil, sabe? Eu, como mãe, né, levando meus filhos para terapia, para Sorocaba, eu sei o que eu falo para as mães. Eu sei um pouquinho do que vocês passam. Sabe? Essa correria, essa preocupação. Acorda cedo, corre para terapia. Tenho mãe que vai todos os dias para terapia. Não é fácil. Sim, tenho mães que todos os dias fazem terapia. Não comigo, mas um dia comigo, outro dia com a fono, outro dia com a físio, outro dia com a psicóloga. Que precisa de Sim, todo um eu tenho mãe que de acompanhamento maior. segunda a sexta faz terapias, né? Meu pai. E daí tem outros filhos, né? Então tem essa questão também. É difícil para os pais. Eu levo meu filho para Sorocaba, e meu outro filho fica com a minha mãe. No mesmo dia, o outro tem fono aqui também. Então eu preciso que minha mãe me ajude também, que minha mãe me ajuda demais. E aí eu levo um para lá, outro. Eu sei quanto é difícil, né? Então, assim, dá um pouquinho de trabalho, mas lá na frente a gente vai ser grato por esse corre-corre e essa que a gente fez. E os filhos também, né? Sim, que é uma qualidade de vida que você está entregando para eles, né? Sim, e às vezes é por um período. Às Aham. vezes é um período grande, mas às vezes é um período pequeno. Mas o importante é sempre correr, né? A gente ir atrás. E tá por dentro da inclusão, né? Sim. É bom que esse conhecimento chegue a muitas pessoas para que, como você falou, não é eles que precisam mudar. A gente que precisa tem que mudar nossa aprender cabecinha. a adaptar eles junto a nós. Sim, e também cobrar, viu? É. A gente precisa, como pai, como mãe, a gente precisa cobrar, né? Ai, nossa, mas essa escola aqui não tá muito preparada. Então, o que é direito? É direito dele ter uma escola adaptada, né? Com professores que entendam as Isso, necessidades. exatamente. Né? Um auxiliar na sala, né? Um cuidador. Então, assim, é importante a gente estar informado para a gente conseguir o que é de direito dele, né? Exato. Mas essa escola não está incluindo. Gente, por que não, né? Já- é a gente que precisa incluir, Já não passou ele. do tempo, né? De É. começar a incluir. A gente já está em Não outra adianta. era, né? Eu não sei se vocês assistiram, se vocês vão lembrar, veio essa novela na minha cabeça, que tinha uma personagem chamada Linda, que ela tinha ela eu não sei dizer se era um grau de autismo, Se for uma que passou na novela das 8, Viver eu a ass- Vida, se eu não me engano. Não, sei se era Amor à Viver a Vida, Vida. alguma coisa assim. Não faço Era do Manuel Carlos, né? Isso mesmo. Olha, eu lembro o nome do Isso, autor não, e porque- não da novela. Um rapaz se lembro. apaixona por ela, a família Sim. impede. lembrei, claro. E porque ela nunca vai poder casar, ela nunca vai poder ter uma vida, porque ela é diferente e a novela mostra
que a partir do momento da inclusão... Eu lembro que essa tudo é novela foi possível. bastante falada, exatamente Foi. por ela ser, né, autista. Sim, eu lembro dessa. E aí, você entrou num ponto super legal também, sabe, Luiz? Que às vezes a gente fica pensando, a autista não vai ter vida social, a autista não vai trabalhar, não vai ter emprego, não vai casar, não vai namorar. Gente, ele é uma pessoa e tem direito e pode fazer o que ele quiser. Exatamente. Né? Exato. Então, assim, nessa novela, acho que ela casa, né? Ela casa com ele. É muito É, bonitinho. Agora sim. voltou a história na minha cabeça. E é engraçado que ela é muito assim, com ninguém, não toca. E ele consegue entrar Acessar ela. numa sensibilidade dela que ela Sim. confia nele, ela deixa ele tocar, eles se olham, eles se Sim. conversam, eles se Se comunicam comunica. sem a fala. Sim, exatamente. É muito bonito. E é exatamente isso, sabe? A gente não pode ficar nessa ideia de que tem uma deficiência, não vai evoluir, não vai desenvolver. Gente, Já não é nada foi, disso. né? Exato. Nada disso. Já foi essa ideia, eu acho que as pessoas tinham muito... Eu acho que com qualquer síndrome ou qualquer alteração, a tendência da sociedade colocar uma... você não vai sempre ter uma... Claro que tem níveis e níveis. Eu ia falar isso agora, Rafa. Mas, por exemplo, tem nível que você consegue se casar e tudo mais, desenvolver, né? Eu via muito, tipo, com síndrome de Down, por exemplo. As pessoas colocavam, não vai conseguir. E tem gente que casa, Que tem namora, filho, que tem... trabalha. Há níveis e níveis, né? Exato. Então, assim, e dessas questões de adaptação que conseguiram se adaptar, né? Então, vai muito do nível e do apoio que essa pessoa tem, né? Exato. Apoio da família, apoio da sociedade. Então, isso conta demais também, né? E o exemplo dela mesma é que a família era a principal interruptora dela. Porque sim. a família falava, não, ela não pode. Não. Ela é incapaz Eu de não lembro amar, de dessa namorar. parte. Eu não lembro nem quem era a família dela. A família era por um totalmente período, contra. a família era bem uma pedra no sapato A dela. família proibia ele de ver ela. Aí depois de um tempo que- que eles identificaram Que a história é que, basicamente, lembro a direito. família achava que ele estava se aproveitando dela, né? Pra você ter uma ideia, eu sei até a música que era tema deles. Nossa, E eu vou te mandar depois. Noveleiro, hein? Não, é porque me marcou muito, muito, porque tinha um amigo na época, na escola, que ele tinha autismo. E que ele era, sabe, tipo, ninguém podia tocar nele, cumprimento. E eu cumprimentava ele tocando na mão dele. A gente conversava, fazia trabalho junto. Que legal. Tinha essa acessibilidade, sabe? É como se eu tivesse desbloqueado isso Você com ele. conseguia ter- E era bem na Bacana. época da novela. Então eu via que era E a possível. Da Lana... Eu vou achar, depois eu vou te mandar aqui. Ele sabe mesmo. Não, eu sei, é uma... Ai, É que não pode isso. mostrar ao vivo, senão o YouTube... Depois a gente conversa. Isso. Então, e aí Mas tem uma é. questão também importante, que muitas famílias, elas se isolam, né? Porque, meu filho não é bem aceito nesse lugar, então eu não vou. E a família, muitas vezes, não tem uma rede de apoio. E isso é tão difícil, porque muitas famílias entram em depressão. Já teve casos de suicídio de mãe, porque às vezes a mãe, o pai é mãe sozinha, né? O pai deixou a família, a mãe é sozinha, ou é mãe solteira, ou é mãe solo, né? Mãe solo. E aí não tem ajuda, não tem apoio de ninguém, entra num estado depressivo, às vezes não tem rede de apoio, assim, de ajuda mesmo terapêutica, médica, porque a gente sabe o quanto isso é importante, né? E então é muito difícil para as famílias. Então, assim, quanto mais os lugares forem acessíveis e ter esse olhar acolhedor, seja na igreja, seja na escola, seja num parque, seja... Enfim, gente, sociedade, Sim. né? É muito importante isso, né? Para a família, para a criança e sabe quem mais ganha? A sociedade. Exato. É a sociedade que ganha. Com essa diversidade, né? Seja de autismo, seja de paralisia cerebral, síndrome de Down. Quem ganha é todo mundo, né? Exato. É uma troca. E ninguém é igual a ninguém, né? Exato. Ninguém. Não Exatamente. existe gente igual, pessoas iguais, Se fosse tudo igual... gosto seria igual. muito chato. Seria chatíssimo, Seria né? muito chato. Então, não Eu não adianta. sei qual que é a sua perspectiva, mas eu tenho um tabu comigo mesmo, daquela de dizer, é que eu sou normal. Ou ele não é, eu acho que não existe isso. Todos são normais tem uma- dentro da sua normalidade. Sim. E tem outras pessoas que falam assim, ele tem um probleminha. Que probleminha? Conta de matemática agora? Bem essa. Então, gente, não tem problema. Ele não tem um problema, né? Ele não é um problema. Exato. Então, a gente precisa muito mudar, né? E, assim, às vezes as pessoas nem falam por maldade, né? Exato. Falta de É falta de conhecimento. conhecimento. Mas eu digo uma coisa, conhecimento em hoje em dia, né?
com tudo, acesso a até tudo, complicado gente. Você falar, é falta de conhecimento. Tá, mas... Vai Então, buscar, vamos então, buscar. conhecimento, gente. Porque- Hoje o conhecimento está dado, Exato. né? Você não É precisa o nem que a gente falou, comprar. né, esses dias. A gente falou, na verdade, não é falta de conhecimento, né? É falta de buscar. Buscar, isso. Não Preguiça, interesse, não tem então, interesse pode ser em uma procurar. preguiça, Sim. né? Porque Então, é. acaba que, tipo, tá, eu não entendo, tá? É falta de conhecimento. Mas busca. Faz Busca. um Google ali, vai dar uma pesquisada. Principalmente essa pessoa, ela pode influenciar outros, né? Exatamente. Principalmente. E é aquela coisa, a gente tem muitos tabus embutidos, né? De falas, de jeitos. E você Sim. corrigir quem tá do seu lado. Se Sim. fez alguma coisa que não é agradável, falou algo que pode machucar o outro, Eu né? e meu irmão, a gente falava muito assim pro meu pai, né? Com a minha mãe. Eles são simples, né? E aí eu falava assim, olha, pai, não fala mais desse jeito na igreja. Mas, Cássia, eu não tô... Pai, é que hoje não se fala mais isso. Eu explicava dessa forma. Hoje a gente não usa mais essa linguagem, a gente usa essa. Ah, tá bom, tá bom. Porque, querendo ou não, as pessoas entendem errado, né? Exatamente. Sim, sim. E assim, a gente precisa estar aberto também, né? A aceitar, mudar. A mudar. Exato. Né? E aí que tá o ponto, né? As pessoas tendem a se fechar para mudanças, mas daí Ah, esperam a que vida crianças inteira mudem. fui assim. Ah, exatamente. A vida inteira fui assim. Daí, mas quer que a criança, né? Pra que a criança mude o dela de uma hora Sim. pra outra. E volta naquele de comparar, né? Não, mas imagina, o meu pai andou com 2 anos de idade só. Sim. Não tem nada a Vai ver. comparando. Se todo mundo Ah, fosse eu ia igual. falar alguma coisa super importante, acabei esquecendo. A gente vai mudando, né? Mudando. a gente- Mas a era gente uma vai coisa oscilando. relaxa. Quando vai a gente pra tava nova. falando sobre essas questões de casar, namorar. Agora eu não lembro. Ah, mas é uma outra coisa que eu lembrei aqui. Não tem problema. Vamos lá. As mães, as famílias, elas sofrem muito pro que vai ser do meu filho quando eu for embora. É uma coisa que eu acho importante a gente falar Com também, né? certeza. Porque eles ficam preocupados, né? Nossa, e quando eu tenho família que é filho único, né? Ou é o mais velho. Não, independente de qual for, a gente se preocupa, né? Como mãe, como pai, a gente se preocupa muito. O que vai ser do meu filho quando eu não... Ou o que vai ser do meu filho quando ele crescer? Enquanto ele é pequeno, eu consigo levar ele, né? Consigo... mas aí, quando ele crescer, o que vai ser dele? Será que ele vai ser isso? Será que ele vai ser... Então, a mãe também tem essas questões de ansiedade. E depois, realmente, do que vai ser do filho dela quando ela for embora daqui? Sim. Quem ama mais o filho do que a mãe e o pai? Né? Quem cuida mais dos filhos do que a mãe e o pai? Então, eles têm muito essa preocupação também. Né? E aí, aí a gente pega as crianças que são mais velhas, 18, 20, 25 anos, que os pais já estão envelhecendo, né? Sim. E aí, é uma questão, assim, que me preocupa bastante. Eu falo muito com meu esposo sobre isso, que o que será que o governo pensa sobre essas questões, né? Porque com o aumento das pessoas com autismo e com o aumento, né, dessas crianças com alguma dificuldade, o que vai ser mesmo, né? Quando os pais não estiverem mais aqui? Né? Principalmente desses que são mais comprometidos, esses autismo de nível 3, né? Então, é realmente uma coisa que a gente, como profissional da saúde, se preocupa e os pais se preocupam bastante. E essa preocupação tem que se tornar também num nível mais alto ainda para ser Exatamente. resolvida. né? Que Pra senão- atingir lá em cima alguém Isso. que possa tomar uma atitude, né? Exato. O que fazer em relação a isso, né? Porque, querendo ou não, é uma preocupação válida, né? Né, Então, sim. foi o que a gente falou, tem níveis. Então, às vezes, um nível mais baixo, ele consiga ali viver a Total vida autonomia, normal. total Exato. independência. E um nível mais elevado. Eu tenho pacientes que não falam, eu tenho pacientes que são no nível 3. E aí, né? Realmente uma preocupação minha, imagina dos pais, né? O Então, a gente, autismo- enquanto sociedade, a gente precisa se preocupar Sim. com isso, Com sabe? toda certeza. O autismo, ele tem 3 níveis ou tem mais? Então, segundo o DSM-5, né, que é o Manual de Saúde de Doenças, tem 3 níveis, nível 1, 2 e 3. Certo. O espectro é muito grande. Antigamente, o espectro, algumas síndromes não entravam dentro do espectro, e hoje o espectro aumentou muito. Então, eu acho que um pouco do aumento da prevalência, né, do número de autismo, seja por conta disso. Hoje, várias síndromes entram dentro do espectro, que antes não entrava. E daí eles caracterizam por nível 1, 2 e 3. Nível 1 é que não precisa de suporte. Né? Nível que é bem leve, não precisa de suporte para fazer as coisas, independência, autonomia. Daí o nível 2 seria o moderado e o nível 3 seria o que precisa total suporte. Né? Então,
Existe sim, né? A gente, acho que teve uma reportagem uma vez no Globo Repórter ou naquele outro jornal. Fantástico. Não, que passa assim, bem à noite. Domingo Espetacular, né? Não, é da Globo. Eu fazendo propaganda da Globo. É da Globo, que passa no Eu tô tentando lembrar qual que é. Repórter, Profissão Repórter. Professor sim. Repórter, nossa, Isso. onde vivem? Como? Isso, passou uma vez de um autismo, uma criança, um adolescente, adulto já, que vivia acorrentado. Meu Meu Deus. Deus. Ele era Céu. no suporte 3. Era bem complicado, né? Então, provavelmente, não tenha tido hoje, né? Com o avanço que tem de hoje, de abordagens, terapias e estudo. E hoje, né? Se a gente pega uma criança e trabalha desde pequenininho, né? Dificilmente ela chega num estado desse. Mas esse eu acho que já tinha mais de 20 anos. Então, 20 ou 30 anos atrás, não se Sim. falavam de autismo como se fala hoje. Não se estudava e não se buscava intervenção como hoje. Esse é um caso gravíssimo. Ele vivia acorrentado. E como que você intervém numa situação dessa? É né? bem difícil, né? Porque Porque ele aí já também. tá crescido e provavelmente muito assustado A pela mente já situação. formou. Sim, ele também. Inclusive, ele é muito assustado com tudo isso, né? E aí fica muito mais difícil, né? De você começar uma intervenção agora. Eu não lembro, eu não assisti inteiro esse programa, né? Esse dia, mas eu sei que era bem a realidade de muitos. Caramba. E eu acho que principalmente em questão de, às vezes, cidades um pouco menos favorecidas, tudo mais, que A pessoas... saúde pública é mais Não, precária, é um né? pouquinho mais precária, não tem condição, daí também, às vezes, não tem acesso aí à internet, essas Exato. coisas, o que vai... É. Como que vai buscar informação e entender? Sim. Daí, quando não se entende, tende-se a reter, né? Exatamente. A, tipo, excluir de sociedade, infelizmente, né? A gente vê na história que a gente tem, às vezes, até antigamente, quando tinha os famosos manicômios, Sim, Meu Deus. a maioria tudo. lá triste eram demais. pessoas que, tipo, tinha alguma alteraçãozinha ou outra que se soubesse na época como tratar. Sim, exatamente. Em relação a isso, não sei se vocês viram, mas estava surgindo um assunto que tinham muitas pessoas da autoridade com o intuito de voltar. É, Eu eu sei. vi isso. Quando eu Triste, vi, gente. meu coraçãozinho chorou. Foi feito uma abaixo-assinado, foi feito, né, uma Foram manifestação. evacuados todos, né? Mas Foi feita uma manifestação em relação a isso. Mas realmente, né, era um hospital psiquiátrico que não visava a melhoria da pessoa, Não. e sim excluí-los da sociedade, né? Exato. largar eles ali. Isso, tirar da sociedade, para a sociedade poder... Isso. Né? Pra E é sociedade o oposto tá, que a assim, gente quer, gente. Tudo Pra mim muito não tem- tranquilo. né? O que você vai Exatamente. fazer? Os desajustados vão para fora. Usavam essas palavras. Eu usei exatamente essa palavra porque eu assisti um documentário sobre isso. E foi nesse documentário que a minha mente abriu. Porque até então, eu acho que quando eu nasci já não tinha mais, eu tava fechando esses manicômios, né? Em 99, mais ou menos. Ai, eu que já não novinha. tinha... Então, eu nunca tinha entendido o porquê de ter fechado, como realmente funcionava. Esse documentário eu assisti, eu fiquei depois pensando vários dias. Eu falei, meu pai amado. Acho que você ficou vários dias sem dormir, né? Porque a gente fica com aquilo na vinha as cabeça e não imagens. sai. Você fica pensando, gente, se você, às vezes, fosse uma pessoa que, fizesse alguma coisa, fizesse alguma brincadeira um pouco fora, já era excluído de sociedade. Exato. Extremamente Inclusive, sofrido. para quem tem esse pensamento que é a favor de voltar, assiste esses documentários, né? Ai, gente. Dá um Google lá É triste. para entender o que de fato é, né? Exato. Qual é a A realidade, para que realidade, serve, né? gente. Que não é para Não é- auxiliar. E não assim, não se faz nem com animais isso. Jamais. Não, né? Nem, Com nenhum ser vivo, né? Não, Porque nenhum ser vivo, exatamente. É você... Nossa, péssimo. É assim, o documentário eu assisti Você até tira o o fim direito porque eu de queria escolha da assistir pessoa. tudo. Sim. Tira total o direito. Assistir a identidade da pessoa, né? Leva ela pra... É muito sofrido. Eu assisti um Exatamente. documentário bem doido. E, voltando um pouquinho na questão, como você trata nos 3 níveis de autismo, Eu tenho os 3. certo? E como que é a sua abordagem pro início de tratamento? Porque, às vezes, você pode pegar tanto um autista que seja mais adepto ao seu tratamento de começo ou algum que se recuse um pouco, ou não tem isso? Sim, tem. Eu pego crianças novinhas, já peguei criança com 1 ano e meio. Caramba! É uma depois, delícia. É isso que eu ia te perguntar também. Tem idade pra começar?
Olha, depende da abordagem. Eu já peguei bebezinho recém-nascido, né? Assim, tipo, 2, 3 meses, porque a gente tava trabalhando, um bebê prematuro. Então, também. Mas hoje, com a abordagem que eu atendo hoje, eu atendo a partir de 1 ano e meio. Certo. Porque daí a gente já começa a observar os atrasos, né? Porque vamos pensar, vou falar rapidinho assim, 3 meses controla a cabeça, 6 senta. 8 meses gatinha, 1 ano tá andando. Isso seria a escala, né? A gente tem 8 meses Sim. e tem 1 ano e As 3, exceções. né? Que a gente também pode considerar que não é um atraso, mas assim que a criança pode ter É uma... aquele... como é que chama mesmo? Tem uma Parâmetro palavra de que fala... erro? Oi? Parâmetro de erro? É, a margem de erro ali dos nossos cálculos, né? Que pode ir pra tem menos ou sim, pra mais. né? Esses dias o médico do meu filho falou que é... não lembro agora. Alguma coisa da normalidade do próprio corpo dele, né? Aham. E aí, a gente sabe, mais ou menos, a gente sabe da escala do desenvolvimento. E aí, às vezes, a criança já tem alguma característica de autismo ou de algum outro atraso. E aí, vai para o médico já encaminha para uma intervenção precoce, que a gente chama. Então, eles podem chegar para mim com 1 ano e meio, 2 anos. Caramba. Eu tenho um que chegou com 1 ano e meio. E hoje ele não está mais comigo. Ele teve alta faz 1 ano. Olha. Caramba. Ele ficou comigo 4 anos... 5 anos. Só sei que quando foi aniversário de 5 aninhos dele, ele tinha tido alta comigo 1 mês antes, no aniversário de 5 anos ele já não estava mais comigo. Aham. Se desenvolveu super. E tenho crianças que chegam para mim com 8, 9 anos. Dentro da abordagem de integração sensorial, a Iris, né, que é de Nersky, falando em inglês, é quem pregonizou, quem inventou, né, a terapia de integração sensorial. Era uma TO americana. E ela é, assim, a gente é fã dessa pessoa que fez a integração sensorial. Então, ela fala que até 7, 8 anos, a integração sensorial faz muito bem para a criança, porque até ali está dentro do desenvolvimento, assim... Até 7, 8 anos, a criança aprende mais, né? É esperado que a criança ganhe mais ali. Acima disso, outras abordagens são mais específicas. Mas a gente trabalha até 10, 12, 14 anos. A criança ali, quando fica muito grande, os equipamentos, se viu os equipamentos de integração sensorial, eles são pendurados. Então, tem coisa que não dá para crianças grandes, É né? bem lúdico, né? Bem... Isso, a gente acaba infantilizando, lembrando que mesmo que a criança tenha alguma deficiência intelectual, e isso tem no autismo também, que a gente tem autista que não tem nenhuma outra comorbidade, como a gente tem autismo que tem deficiência intelectual, ou autismo que tem TDAH, né, ou outras comorbidades. E eu começo a emendar um assunto no outro, daí eu já esqueço qual que era a pergunta. Vamos lá, a gente parou... Eu lembrei. Lembrou? Eu sou campeã em puxar o assunto. Eu vou puxando. E essa daí, ai meu Deus. Tudo certo. E aí, chega crianças mais velhas, e aí eu avalio e vejo, dá para trabalhar dentro da integração sensorial, mesmo que esteja com 7, 8 anos, 10 anos, a gente trabalha, né? Se não... Por exemplo, essa semana eu dei alta para um de 16 anos. Ele estava muito alto. Eu falei, olha, mesmo ele tendo muitas questões de integração sensorial para ser trabalhado, a abordagem já não vai fazer tão bem a ele. Pode ser outras abordagens agora, né? Vamos procurar outras coisas. Inclusive a TO convencional, que a gente chama, né? É uma ótima. A TO convencional não tem idade. Ah, Isso. já. A TO, né, que sem abordagem da integração sensorial, trabalha em asilos, em casa de repouso, sei. sabe? Trabalha com pacientes com Alzheimer. Então, não tem idade. Mas esses da integração sensorial, costumam pegar ali até uns 8 anos, porque se eu for trabalhar mais uns 2, dá 10, 11, 12 anos, né? E aí a gente faz primeiro uma anamnese para conhecer os pais e a história dessa criança, para ver o desenvolvimento. Pergunto mais ou menos essas coisas, né? De quando segurou a cabeça, tronco, blá, 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 e fala como que é a alimentação, como que é as AVDs, né? E aí... Logo em seguida, começa a avaliação da criança. Então, a avaliação, às vezes, demora umas 3, 4 terapias para eu conseguir avaliar. Caramba. Porque, às vezes, a criança passa por meia hora ou por 1 hora. Então, dependendo do horário, né? Se é uma criança que passa só meia hora comigo, preciso de mais tempo, né? Mais dias. E depois começa a intervenção. E aí tem criança que é mais resistente e a gente precisa entender o porquê que é resistente e a gente precisa fazer de tudo para esse vínculo ser formado, né? Para a gente conseguir um vínculo bom com essa criança, porque é só através disso que a gente consegue desenvolver um trabalho.
Maravilha. Respondi, porque eu fui lá Respondeu. longe, Não. voltei, né? Respondeu demais ainda, era isso que eu queria saber, porque foi o que a gente falou, como tem níveis diferentes, formas e abordagens diferentes, Sim, né? sim. De resolver. E assim, as crianças que né, nível 3 já não falam. Como que eu vou me comunicar com ela, né? E aí eu vou ter que entender alguns gestos. alguns gestos, mas alguma questão que a gente precisa conhecer bem essa criança para a gente poder entender o que ela está querendo dizer para a gente, né? Porque às vezes um choro, um grito, um comportamento ali já é uma forma de ela se comunicar que ela não quer ou que ela quer, e a gente precisa respeitar e tentar de uma outra forma daí, né? Joia. Top, né? Demais. Gente, eu É falo porque demais, a gente né? é Porque- futuro, mas a gente é precisa. futuro pais, né? Futuro pai, futuro mãe. Então, a gente acredito que quem já já precisa dessa informação, óbvio. Mas pra gente que ainda vai ser, É importante a informação para futuros pais, para as avós, para os avós, é muito importante, os tios né? que cuidam, que ajudam a Sim, cuidar. e para a sociedade. E pra né? sociedade. pra todo Principalmente Porque pra eles inclusão. têm que estar em todos os lugares. Seja eles com transtorno do espectro do autismo, síndrome de Down, paralisia cerebral, ou qualquer outra questão, né? Precisa estar dentro da sociedade. Precisa estar na escola, precisa estar brincando nos parques, precisam estar na vida, né? Aí. Estar incluídos, né, na sociedade, que eles fazem parte, então eles Exato. precisam Sim. usufruir. O nome da cantora é Lana Del Rey. Ah, Que canta a Olha que música. memória, né? lembrou? Ele tava aqui, a Cássia falando, ele tentando buscar no HD dele. Na minha memória Cadê vai é longe. bom, né? Voltou há quantos anos atrás? A novela passou em 2012. Nossa, 2012. você gostava real da novela, porque eu nem lembrava de quando Não, era. foi marcante. Qualquer dia a gente fala. Vocês têm que falar sobre a memória dele. Essa memória que é boa. Tem bastante coisa que marca, eu lembro mesmo. Parece até ladainha, né? Mas coisas tipo 6, 7 anos eu lembro. O que é importante a gente guarda É. no lado do cérebro. O que não é a gente descarta. Exato. Porque se a gente guardar tudo, não cabe. Não, daqui a pouco. Então a não gente faz lembrava. uma seleção, né? A gente tem memória que é de curto, médio e longo prazo. E tem de coisa- longo prazo é quando a gente vê que é importante, a gente guarda. Exato. E tem coisa que você não lembra todo dia, né? Aí você escuta uma música, Daí tem, Ah, né? faz você volta lá no passado, você vê uma cena, você fala, caramba, que legal. Era isso mesmo. Daí busca. Bom, no HD. queria pedir pra você, antes de eu pedir o que eu ia pedir pra você, Sim. eu sou cheio dessas, Tudo bom? desses trava-línguas, eu mesmo me prendo depois. Hoje, né, você, com toda essa bagagem que você tem com seus filhos, com todo o aprendizado que você ganhou, que você passa para as pessoas, qual que é a sua sensação de lá atrás, quando você estava prestando vestibular, quando você decidiu fazer, você já parou para fazer essa reflexão? Olha, às vezes eu faço sim. Principalmente quando um pai manda mensagem ou pedindo horário e eu não tenho. Aí eu falo assim, nossa, que dó, né? Eu queria poder oferecer um atendimento para essa criança e não posso. Daí eu falo assim, nossa, mas eu nunca ia imaginar que um dia eu ia falar que eu não tenho horário, né? Quando às vezes a clínica me pede para aumentar o horário, eu falo assim, eu não posso aumentar o horário. Eu falei, nossa, eu nunca imaginei que um dia eu ia falar não. No começo eu não tinha nada, né? Quando eu comecei a faculdade, eu não imaginava que era tudo isso, porque a gente sempre começa a faculdade achando que é uma coisa e quando a gente vê é assim, ó, né? É um mundo muito Expande maior. enorme. Então, assim, um olhar de muita, muita gratidão, né? Porque Deus realmente esteve comigo em todos os momentos, né? Desde, eu acho que o momento que eu fui para esse cursinho, conheci esse professor. E depois, lá na frente, eu conheci ele, dei uma palestra na escola, Caramba. que ele é dono aqui em Tatuí. E eu acho que eu sei quem É o ele. professor Márcio. É, o esposo da Miriam. Da Miriam, Ai, que isso. bacana. Foi ele Eu que eu conheci lá associei atrás. pela primeira frase que ela falou. E então, assim, um sentimento enorme de gratidão, principalmente a Deus, né? Só a Deus, né? Primeiramente a Deus. A minha família que sempre me apoiou. Que sempre, meus pais sempre estiveram ali torcendo e ajudando. E às vezes ele fala, meu pai às vezes fala de mim com meu irmão com o maior orgulho. Aí eu falo, ai meu Deus do céu. Me coloca num pedestal, Ai, homem, meu Deus pelo do amor de céu, Deus. vergonha. Não, mas ele já fala assim, não, porque minha filha é terapeuta ocupacional. Eu, ai meu Deus, não precisa disso tudo, não é tudo isso. Mas o que é aquele orgulho, sabe? Aí eu falo assim, eu acho que ele sente que valeu toda a pena o esforço que ele fez, né? E aí hoje eu vejo que eu acho que eu sou uma mãe melhor, né? Por conhecer outras mães que me agregaram, por conhecer tantas crianças que foram importantes na minha vida. Hoje eu consigo até
entender muitas coisas em relação aos meus filhos, né? Então, gratidão à minha família, né? A Deus e a essa profissão que é muito linda e muito importante. Então, é isso. E no fim foi bom você ter escolhido terapia ocupacional ao invés de medicina. Verdade. Você se encontrou. Ela te Me encontrou, na encontrei, verdade, Me né? encontrei. Eu acho que hoje não me vejo fazendo... não me vejo fazendo outra coisa. Não me vejo. E você não se arrepende, faria tudo de Imagina, faria tudo de novo. Faria mais curso. Hoje eu não consigo fazer por causa dos meus filhos. Mas hoje tem uma facilidade. Tô fazendo um curso online agora. E antes a gente não tinha Exato. isso, né? Era só presencial, E olha, né? pra criança não dá certo. Porque eu com meu filho na pandemia, alfabetizando ele, não deu certo. Pra criança, não para, você tá na mesa. Mas a gente consegue, né, fazer. Então, eu acho que eu faria mais cursos antes de eles nascerem. Antes de você fazer essa última pergunta, lembrando agora a época da pandemia, e a questão da pandemia em si, o seu serviço ele ficou funcionando nessa época? Como foi? No começo, né, que foi um pavor para todo mundo, fechou tudo. Sim. As clínicas fecharam, a gente ficou acho que 40 e poucos dias Sim, mais ou menos fechados. isso mesmo. E aí eu fazia muitos vídeos, mandava muita mensagem para as mães, mandava algo. Tinha uma família que eu levava sacolas de brinquedo para criança poder, Meu pai, amor. deixava no portão, aquela pressão da pandemia, né? Mas quando a gente voltou, algumas famílias já voltaram e outras ficaram, né, tendo a opção de não perder o horário ou se quisesse ir, né? Mas aí, quando eu voltei, os pacientes foram voltando, né? E hoje a minha demanda é muito maior do que antes. Hoje eu trabalho mais do que antes da pandemia. E você acha que a pandemia também teve um efeito nas crianças? Muito grande. Porque, assim, lembrando que as crianças com autismo, elas... Quando saem da rotina, elas ficam muito desorganizadas, porque às vezes, o que acontece com eles, né? Eles têm uma dificuldade em entender o mundo, né, dessa forma que às vezes a gente olha. Então, eles se apegam, segunda-feira é o dia que eu vou na tia Cássia. Então, na terça, depois da tia Cássia, eu vou na outra tia. Tem uma criança que depois de mim vai na tia Cibele. Em seguida, então, na hora que ela tá indo embora, ela fala assim, tia Cibele, ela sabe que ela vai na tia Cibele. Então, o dia que a tia Cibele falta, ela já fica, cadê a tia Cibele, né? Por que a tia Cibele não... Então, assim, é uma outra questão que a gente não falou, mas é importante, a questão da previsibilidade, né, pra eles. Às vezes, pra gente ser da rotina, já é difícil, imagina pra eles. Então, eles se organizavam através dessa rotina. E além da terapia em si fazer bem, eles precisavam da rotina, que quando entrou a pandemia, ninguém ficou na rotina, né? Todo mundo ficava em casa o dia inteiro. Principalmente um mês e meio que fechado, aconteceu. né? Foi lockdown, né? Foi tudo. Sim, e aí sofrendo bastante. E aí eu tenho crianças que até agora estão repercutindo essa questão, né? Que ficaram ali com alguns comportamentos, com algumas questões que desencadeou lá. Nossa, Sim. e daí tem que ir trabalhando tudo de novo, Sim, né? sim. E às vezes, pra gente ganhar, demora bastante, mas pra perder é rapidinho. É um piscou, já foi. Isso, eu tenho outras crianças que se organizam com a televisão. Eu tinha um paciente que eu ia na casa dele segunda de manhã, na época que eu atendia domiciliar. Então, no domingo à noite, ele estava assistindo o Faustão, o Fantástico. Aí ele ficava na frente da televisão assim, amanhã a Cássia vem, amanhã a Cássia vem. Oh, meu E aí Deus. chegava na segunda, Você tava lá? tava lá. Daí eu mudei de dia. Ah, meu Deus. Daí eu ia, por exemplo, na quarta-feira, só que eu via o homem do Bom Dia, cedo da televisão, bom dia, hoje é quarta-feira. Hoje a Cássia vem. Era Nossa, sempre assim. Então eles se organizam muito através disso, né? Desculpa. Você tem Não, alguma manda, coisa pra manda. falar? Porque vai puxando uma coisa e outra na minha cabeça. E sobre essa questão de previsibilidade, né? Você tem alguma dica pros pais, pra todo mundo, né? Pra quem convive. Porque, embora dê pra manter um cronograma, né? Uma Às vezes previsibilidade. sai, né? Tem coisa que muda. Às vezes é uma festinha na escola, às vezes é umas férias antecipadas, não sei. Então, tem muitas crianças que têm rigidez de pensamento, rigidez de comportamento, que ela põe na cabecinha dela que é daquele jeito, e se sair daquilo, se desorganiza. Daí traz aqueles comportamentos. Então, a criança que é assim, a gente normalmente trabalha dentro da terapia, não na minha, né? Que daí é mais específico da fono. Da fono, não, da psico, que trabalha essa questão de rigidez de comportamento. Mas tem algumas dicas importantes que a gente pode trabalhar, sim, com a criança, que ameniza. Nem tudo, né? A gente, às vezes, não sabe, de repente, do nada cai chuva, de repente, do nada acontece alguma coisa, né? Então, nem tudo está ao nosso controle, né? Exato. Ninguém tem esse controle, só Deus, né?
Então, o que a gente orienta as famílias é trabalhar com plaquinhas de visuais, porque eles são muito visuais. As crianças com autismo são muito visuais. Então, trabalha com plaquinhas. O que vai acontecer hoje? Tem criança que não dá conta de ver o que vai acontecer o dia inteiro. A gente faz plaquinha só do período da manhã. Ou só do período depois da tarde, depois da noite. Então, por exemplo, ele vai acordar e vai numa terapia. Coloca a foto da terapeuta. Aí ele vai depois na escola. Mas é depois do almoço. Então, para ele saber que é depois do almoço, se coloca ali uma foto do almoço, né? E depois da escola. Ai, não vai ter escola, coloca lá a foto da escola com X. Para ele saber que não vai ter. Na APAE, a gente trabalhava muito com essa rotina. Então, assim, a criança chegava, ele ia ter naquele dia parque, depois ele ia ter a aula, né, na mesa, depois ele ia para educação física, era tudo com foto. Ou com o próprio concreto, porque muitas crianças não conseguem ainda identificar a foto ou um abstrato, era tudo concreto. A gente tinha lá, a gente fazia o material, coladinho uma caneca, ele sabia que era a hora do café, a colher, hora do almoço. Então, trabalhar essa questão da previsibilidade e avisando ele, né? A gente vai falando também, olha, por exemplo, às vezes ele tá lá super na piscina de bolinha, brincando, adorando. Aí falta 7 minutos. Eu falo assim, viu? Daqui 7 minutos, a gente vai pôr o tênis pra ir embora, tá bom? Daqui a pouco, viu? Daqui 5 minutos, a gente vai embora. Então, ir falando também o que vai acontecer ajuda a diminuir o estresse, né? Esses comportamentos. Não falar assim, acabou, vamos embora, né? Vamos sair daqui. Nem a gente é assim, né? Não. Nem a gente consegue Então, assimilar. Trabalhar a previsibilidade é muito importante para a gente amenizar comportamento, né, inadequado, minimizar esse estresse, para eles. E é algo que, essa rigidez que você falou, é algo também que se os pais, às vezes, observarem, já é também um sinalzinho de alerta. Isso, é um sinal de alerta. A gente fala que todo mundo tem alguma característica de autismo, né? Todos nós temos, né? Alguma dificuldade ou alguma característica de autismo. Mas a gente precisa estar atentos e estar alerta a esses sinais, falar para o médico, né? Porque aí pode ser e pode não ser, né? Mas independente do que é importante a gente falar, a gente buscar ajuda e a gente lidar com essa situação, né? Sim, maravilha. Importante. Caramba. Tem mais alguma pergunta? Porque eu já fiz 3 seguidas, Não, deixei você pergunta eu não tenho, mas eu queria que você deixasse um recado pro pessoal de casa do que você sentir. Pode ser em relação a escolher uma profissão, tipo, tá com medo, acha que é uma profissão que talvez não é reconhecida ainda. Assim como foi com você, deixa uma palavra aí. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente ama. Porque aí tem aquele ditado, né? Batido, mas que, né? Se você fazer o que você ama, você não trabalha. E é exatamente isso. Eu falo que eu faço o que eu amo. E eu amo o que eu faço. Então, acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. Porque assim a gente vai fazer naturalmente, não vai ser um esforço pra gente. E, por outro lado, também eu vou dizer que a área da saúde está precisando muito de TO e fono, né? Então, assim, se tem alguém com uma vontade de fazer TO, fono ou alguma coisa da área de saúde física, fisioterapia, psicologia, né? Que a área da saúde está crescendo, assim, a demanda está crescendo muito. Então, vai precisar muito de profissionais da área da saúde, né? Então, faça o que a gente tem que fazer o que a gente ama, mas se a gente fizer... se o seu interesse for da área da saúde, vai ter campo, vai ter muito trabalho aí pela frente. E buscar, né? Eu digo que a gente precisa se dedicar, se esforçar, porque nada é de mão beijada, né? Mas a gente se esforçando, a gente tendo fé, a gente fazendo a nossa parte, Deus faz a dele, né? Maravilha. E se você também quiser deixar algum recadinho para pais, familiares que estão aí passando... Porque, não lembro com quem a gente conversou isso, mas é a questão de... Às vezes você recebeu o diagnóstico de uma criança, é um momento de choque. Às vezes, foi que você mesmo falou, a gente coloca muita expectativa num serzinho tão pequeno, né? A gente planeja a vida inteira. E, às vezes, se vê um pouco perdido em buscar ajuda, foi o que a gente falou. Às vezes tem medo do que as pessoas de fora vão pensar e
Se você quiser deixar algum E ter recadinho medo de pra não ser eles. capaz, né? Exato. Às vezes cuidar. de buscar ajuda e tudo mais. Sabe que toda família, ele passa por algumas fases, né? Primeiro a fase da luto, né? Do filho desejado. Ai, não, mas eu queria... não imaginava, eu queria que meu filho andasse, falasse, né? Às vezes uma mãe que recebe um diagnóstico de uma criança com paralisia cerebral, né? Ela, ai, nossa, eu queria tanto que ele fosse jogador de futebol. Então, a primeira fase é do luto e a segunda da aceitação. Mas eu sei, né? A gente imagina que isso não é fácil, mas que é normal se sentir assim, né? Não tem como, é um sentimento que a gente não controla. Então, é normal a gente se sentir assim. Acho que, se for necessário, buscar ajuda, né? Para estar lidando com esse sentimento. E saber que não está sozinho. Tem outras mães que estão já em uma outra fase, porque muito acontece isso. E é interessante que, às vezes, até nós terapeutas falamos, nossa, tem uma família que também passou por isso, você não quer o contato dela? Aí a gente passa o contato, ou eles mesmo pegam ali na sala de espera, e daí eles veem que eles não estão sozinhos, e que, às vezes, aquela outra mãe está numa outra fase, e ajuda essa mãe que está começando agora. Então, assim, buscar ajuda, buscar rede de apoio, buscar nos profissionais da saúde, né, esse apoio também, né, dos profissionais da educação, sempre buscar ajuda e saber que o que ele sente é natural, não tem como a gente impedir, né? Então, é importante a rede de apoio, é muito, muito importante. Tá, joia. Acho que é isso. Da Muito minha bom, parte, nossa. Tem alguma dúvida? Não, eu já lotei ela de perguntas. Bom, antes de qualquer coisa, Antes da gente finalizar, a gente tem uma lembrancinha pra você. Ai, Cássia. nossa. nosso back-end, eu amo falar isso. Essa é a Nosso palavra. back-end Nunca vai vi. E o que trazer... que é back-end? É quem fica por trás. É que fica no cuida do- backstage. Só que... Aí, uma caneca pra você, Que querida. legal! Agora eu vou ter uma pra mim. É, você Exato, tem. essa é exclusiva sua. Que Pra bacana. Pra você lembrar tomar seu desse chazinho, papo seu nosso café. aqui. Ai, adoro café. Lembrar dos dois que Adoro. fizeram você fritar a cabeça. Cheia de perguntas. Muito obrigada, adorei. Mas é algo bem singelo, mas com muito carinho, Ai, muito que amor. muito significado. E agradecer, né, por esse privilégio, né? De você ter Obrigada. arrumado um tempinho na sua agenda, ter estado aqui conosco e a gente sabe... Perdão. A gente sabe da sua correria, do seu dia a dia, enfim, das suas responsabilidades. Então, Deus abençoe muito. Amém. E as portas vão continuar abertas para você retornar aqui, contar mais um pouquinho pra gente desse mundo que é inefável. Tem muita coisa pra gente aprender ainda desse campo. Sim. E as portas vão estar sempre abertas para você. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho, né, sobre um pouquinho da minha história e de falar da terapia ocupacional, né, que é uma profissão muito importante. Não é porque eu sou TO, mas é muito importante, né? Assim como a equipe toda, né, na vida das crianças. Então, agradeço também a oportunidade de falar sobre ela, falar sobre a integração e trazer um pouquinho de informação, né? Eu também não sei tudo, tem muita coisa que a gente não sabe, a gente vai continuar aprendendo, né? A gente morre aprendendo. Sim. Mas poder dividir um pouquinho do que eu sei, passar um pouquinho de conhecimento. Já é de extrema importância. E de... Não sei, não sumiu até a palavra. É de extrema necessidade a gente falar sobre. Porque às vezes foi o que a gente já falou... Fica aquele tabu, falta informação, às vezes falta vontade de buscar informação. Então, ter você que é... Medo, né, de buscar. Exato, medo de buscar e o que vai encontrar, né? Então, de coração, Deus te abençoe muito, muito de você ter tirado esse tempinho aqui com a gente. Foi demais, né? Eu e o Luiz tiramos muitas dúvidas que às vezes parecem banais, mas a gente tem, querendo ou não, por às vezes faltar de perguntar, de procurar, né? Então, a gente te agradece muito. Eu tenho certeza que ajudou muito também o pessoal de casa com esse muito assunto. obrigada. Aí. Amém. Obrigada. Isso aí. Abençoe. Você que está assistindo, não esquece de se inscrever no canal. Deixar o like, porque quando vocês curtem o nosso vídeo, o YouTube entende que o conteúdo ele é bom e deve ser mostrado para outras pessoas. Isso aí. E você, empresa, que deseja ter a sua marca anunciada aqui na nossa tela, nessa tela maravilhosa, que tem os nossos melhores parceiros, entre em contato através do nosso e-mail ou no direct do Instagram, que está tudo na descrição desse vídeo.
que a gente tenha as melhores propostas para vocês. Exatamente. Já aproveita, segue a gente nas redes sociais, Instagram e tudo mais. E também no Spotify, que a gente agora tá adicionando os nossos episódios por lá. Então já Exatamente. aproveita para escutar a gente e se inscreve no nosso canal de cortes, né? Exato. É isso. Por hoje é só. Por hoje é só, pessoal. Obrigado por ficarem até aqui. Um abraço, beijos, fiquem com Tchau, Deus. tchau.